Bem, pessoal, aqui a gente começa o nosso terceiro capítulo, onde falaremos de enzimas. E essa é a nossa primeira parte de enzimas. A origem da palavra enzima vem do grego enzyme, que significa em fermento. Fermento era a palavra usada para referir às atividades químicas produzidas por leveduras, mas que na verdade é hoje em dia a designação de proteínas catalisadoras de reações fundamentais, ou seja, são proteínas altamente especializadas capazes de alterar a velocidade de uma reação química, mas que permanecem quimicamente intactas ao final da reação. As enzimas podem aumentar até a 10ª parte de 1 trilhão de vezes a velocidade de uma reação, ou seja, 10 elevado a 17 vezes a velocidade de uma reação. E isso não é pouco. Isso torna as reações quase que instantâneas. E é por isso que todas as reações nos sistemas biológicos são intermediadas por enzimas. E é por isso que as reações nesses sistemas biológicos nem são mais chamadas de reações químicas, mas reações bioquímicas. Mais de 3.700 enzimas foram catalogadas até hoje. Então, esse número 1000 aí está defasado. Hoje em dia nós já temos mais de 1.700 enzimas catalogadas. As enzimas são proteínas complexas, formadas por aminoácidos e um grupo não proteico denominado coenzima, que é indispensável para a atividade da enzima. Características importantes das enzimas. São produtos naturais, e são produtos naturais porque as enzimas são produzidas pelas células. Apresentam um alto grau de especificidade, isso porque cada enzima ela possui uma organização estrutural bastante específica. E essa organização ela admite ligação apenas com os seus reagentes ou com uma substância altamente semelhante a eles. São reações baratas e seguras. Seguras porque são realizadas em condições muito brandas, sem temperatura, são reações muito brandas. E elas são baratas justamente porque tem um pequeno gasto de energia. Você praticamente não precisa de calor, você não precisa de agitação. Tá? Então elas são bastante baratas, e embora as enzimas em si elas não são baratas, né? Mas elas se pagam muito rapidamente. Possui um mecanismo de turnover, né, ou rotação, que desempenha, ou seja, ela desempenha a mesma função a cada rodada ou a cada reação. Isso por quê? Porque ao final da reação, ela volta sempre à forma original, ficando novamente disponível para uma nova reação. Bom, são altamente eficientes, de 10 a 8 até 10 a 11, podemos já colocar aí, de 10 a 17 já existe. O caso de enzima que aumenta de 10 a 17 vezes a reação. Bom, elas são eficientes porque elas são capazes de transformar de 100 até 1000 moléculas de reagentes
que a partir de agora não vamos chamar mais de reagente, vamos chamar de substrato, em produto por minuto de reação. Ou seja, em 1 minuto de reação, elas são capazes de transformar de 100 a 1000 moléculas de substrato em produto de reação. Então, são bastante eficientes. São econômicas, e elas são econômicas porque ela reduz a energia de ativação, que é a energia necessária para produzir a reação. Essa é uma função fundamental da enzima, que é diminuir a energia de ativação. São biodegradáveis e não tóxicas, porque são moléculas orgânicas. E, como a gente já disse, elas trabalham sempre em condições muito brandas. pH fisiológico, temperatura baixa e etc. E existem dois tipos de reações: a reação química e a reação bioquímica. A partir de agora a gente vai fazer distinção entre elas. Eu vou chamar de reação bioquímica uma reação que se processa dentro de um organismo vivo. E reação química, uma reação que acontece fora de um ser vivo. A reação química, vamos observar ela aí. Eu tenho aqui S1, S2, S3, S4 até S6. Esse S são os reagentes. E vamos, inclusive, vamos fazer essa reação, vamos imaginar que essa reação também acontece usando um catalisador, não um catalisador bioquímico que é uma enzima, mas um catalisador inorgânico que, na verdade, é um metal. Então, aqui na reação catalisada, né, mas por um íon metálico, a gente chama de reação química catalisada. Então, imagine que essa é uma reação química, né, com catalisador inorgânico. Observa, o substrato 1, ele sofre alteração, o 2 também, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ou seja, todos os reagentes, ao final da reação, eles se encontram modificados. Então, a reação química, ela não é seletiva. Ela não seleciona qual é o reagente que ela vai modificar. Ela sai modificando tudo indiscriminadamente, né? Agora observa a reação bioquímica. Vamos lá. Eu tenho aí o reagente 1, 2, 3 até o 6, que aqui no caso a gente deixa de chamar de reagente para chamar de substrato, ok? Então toda vez que eu tenho uma reação química, eu não chamo o reagente de reagente, eu chamo de substrato. Então eu tenho o substrato 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observa. O substrato 1 ele não é modificado, o 2 também não, o 3 não é, o 4 também não, o 5 também não. Ou seja, a reação bioquímica, ela produziu o efeito de modificar um reagente ou um substrato apenas. Ela fez isso seletivamente, ou seja, ela tem um alto grau de especificidade. Ela é específica a um substrato. Ela não produz nenhum tipo de reação nos demais substratos. Por quê? Porque essa reação ela acontece, né, numa porção dessa proteína, na porção da enzima, numa porção muito pequena. E quando esse reagente ele se liga à enzima e a enzima produz a reação, ele se liga de uma forma, né, eletrostática, através de uma força eletrostática, que, como a gente já viu, essas forças exigem uma proximidade muito alta, ou seja, uma distância muito, muito próxima de zero. Então, na verdade, é como se o substrato se encaixasse na enzima e não tivesse nem espaço, né, sobrando aí, nesse caso aí. Então, a gente diz que ela é bastante, né, específica a um substrato. Um substrato que não tem um encaixe, vamos dizer assim, perfeito, não produz catálise. Aliás, ele nem se encaixa nesse sítio de catalítico, né? Então, a gente diz que a reação bioquímica
ela é seletiva e ela é restritiva. Ela se restringe ao substrato que ela tem afinidade. Um substrato que não tem afinidade, ele não é modificado. Né? Essa é uma propriedade extremamente importante. Então, a energia de ativação, né, ela é a energia, como a gente disse, é uma energia necessária para que ocorra uma colisão. Aqui, a enzima colide também com o substrato, então todo o mecanismo de reação, seja ele reação química, é através de uma colisão. Só que no caso da enzima, como a gente vai ver mais para frente, existe uma orientação. Né? Então, a enzima se orienta em relação ao substrato. Essa energia, né, ela é diminuída, então a enzima ela gasta pouca energia para produzir essa reação. Né? Essas reações elas podem ser de rompimento de uma molécula ou de união dessa molécula, de transferência de um grupo para o outro. Então, existem vários mecanismos de reação que a gente vai ver mais para frente. Né? Mas, de qualquer forma, o gasto de energia para produzir esse efeito ele é reduzido na presença da enzima. Essa reação ela acontece geralmente em 4 etapas. Né? A primeira etapa, a enzima se aproxima do substrato. A segunda etapa, ela colide com esse substrato e forma um complexo que a gente chama de complexo ativo. A terceira etapa, o substrato ainda ligado na enzima, ele é modificado, por exemplo, como eu disse, quebrado, a enzima transfere um grupo de uma molécula para outro, e assim por diante, ele é modificado, e aí eu tenho o complexo enzima-produto. Então, no estágio anterior eu tinha o complexo enzima-substrato. Né? No segundo estágio, no quarto estágio, eu tenho o complexo substrato-produto, onde o produto ainda está ligado à enzima, e por último, a enzima libera esse produto, volta à forma original. Então, no último estágio, eu tenho né, a enzima na forma original, pronta para uma nova reação, e o substrato, que é o reagente modificado. Como a gente já disse, a enzima, termodinamicamente, elas modificam, geralmente aumenta a velocidade de uma reação química, né? E são catalisadores que não se alteram no processo biológico. Por quê? Porque elas voltam à forma original. Como eu já disse, se ela não for voltar à forma original, eu não posso chamar de enzima. Ela é simplesmente um reagente. Observa. Aqui eu tenho um caminho da reação e a energia que eu gasto para produzir a reação. Então vamos lá. O primeiro gráfico, deixa eu pegar um ponteiro. O primeiro gráfico, em branco, é o gráfico que eu tenho de uma reação normal sem a presença de um catalisador ou de uma enzima. Então, olha bem, eu tenho aqui o meu produto no nível de energia mais baixo do que no nível de energia dos meus reagentes. Ou seja, os meus reagentes eles são mais energéticos do que os meus produtos. Então, eu já posso dizer aí que essa reação ela não é espontânea. Né? Bom, para que ela de fato aconteça, eu tenho que fornecer energia. Qual é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer? Essa aqui, né, que está apontada aí. Então, eu preciso fornecer uma certa quantidade de energia. A segunda curva, que é a curva pontilhada em verde, é o caminho de uma reação intermediada, né, ou catalisada por uma enzima. Observa, eu tenho aqui os mesmos níveis de energia, eu tenho sempre o meu produto com menos energia, com mais energia do que o meu reagente, e da mesma forma eu tenho que fornecer energia para que essa reação aconteça. Mas observa, a quantidade de energia que eu tenho que oferecer,
ele é muito menor. Ora, se eu fazer essa diferença aqui, entre essa quantidade aqui de energia e essa segunda, eu tenho o que eu economizei. Então, eu economizei uma quantidade considerável de energia simplesmente pelo fato de usar um catalisador enzimático. Então, aqui eu mostro o esquema da reação. Nesse caso aí, eu tenho a enzima se aproximando do extrato, formando um complexo ativo e, por último, a enzima se desligando do produto, que é o reagente modificado. Né? Isso em mais detalhes, aí como eu disse, ele é bem detalhado, isso acontece em quatro estágios. Então, no primeiro estágio, a enzima se aproxima do substrato, colide com o substrato, se liga ao substrato, formando o complexo enzima-substrato. A enzima modifica, então nessa hora, a enzima modifica, ela muda a forma, a configuração estrutural dela, e ela precisa fazer isso para produzir a catálise, a reação. Ela modifica, e modificando, ela altera o meu reagente, e esse reagente se transforma num reagente modificado, que é o produto, mas ainda ligado ao produto. Né? Então, ele está ainda ligado lá no sítio ativo. No último estágio, no quarto estágio, a enzima libera o produto e volta à forma original. É isso que a gente vai ver nessa pequena animação aí. Ela é rápida, é uma animação rápida, mas observa que aqui, no estágio intermediário, a enzima ela modifica para produzir a reação, mas volta à forma original. Observa. Aqui a minha enzima em cinza, ela modificou, voltou à forma original e liberou já o reagente com as modificações. Em relação às diferenças entre um catalisador bioquímico, que são as enzimas, e um catalisador que é um íon metálico, né? A gente diz que a natureza da enzima ela é complexa. Já do catalisador ele é simples, porque esse catalisador é um íon metálico, fácil de encontrar na natureza, fácil de extrair. No caso da enzima, ela é complexa, porque nós estamos falando de proteínas, que são polímeros, que depende de um polímero, da sequência correta, depende da forma correta, depende de uma série de coisas, então são moléculas extremamente complexas. Em relação à sensibilidade à temperatura e pressão, né, é o seguinte, imagina a gente colocar no fogo ou aquecer uma barra de aço. O que vai acontecer com essa barra de aço? Ela vai dilatar. O fato dela dilatar significa que as moléculas que constituem esse metal, elas se afastam, né? Aumentando o tamanho, dilatando. Então a temperatura ela tende a afastar as moléculas. O contrário é verdadeiro. Observa, quando a gente congela, a gente aproxima as moléculas. Exceto na água, como eu disse no primeiro capítulo, é uma molécula extremamente estranha. Né? Mas isso só acontece com a água. Isso, né? Não acontece com as outras substâncias. Né? A tendência das outras substâncias é, né, aumentar ou as moléculas se afastarem, né, na presença do calor. E diminuir na ausência dele. Bem, como as forças que determinam a forma, né, a estruturação, né, da proteína, da enzima é uma proteína, são forças eletrostáticas. Para que essa força ela exista, essa força é a que dá estabilidade, né, à estrutura quaternária das enzimas. Para que essa força existe, a gente disse lá atrás que tem que ter uma proximidade muito alta, ou seja, a distância tem que ser muito próxima de zero, ou seja, as moléculas têm que quase se tocarem para que essas forças estabilizem ou, né, mantenha a estrutura proteica coesa. Ora, como a temperatura ela afasta as moléculas, ela aumenta a distância. E aí, essa força ela desaparece. Então, se essa força que estabiliza, né,
a enzima ela desaparece, a enzima perde a forma, e aí perdendo a forma perde a funcionalidade. Então, no caso da temperatura é extremamente alta. Em relação ao pH também, porque uma enzima numa solução onde o pH é muito alto, é ácido ou básico, eu tenho moléculas no meio que tem excesso de elétron ou carência de elétron. A molécula que tem excesso de elétron, ela vai tentar reagir para recuperar esse elétron. Ou a molécula que tem excesso de elétron, ela vai tender a doar para ficar normal. Então, acontece que o pH ela produz reação justamente, né, com as cadeias que interagem entre si para dar a estrutura, né, molecular da enzima. Então, o pH ela acaba também influenciando na forma da enzima e, portanto, também na funcionalidade. Enzimas, às vezes, em pH muito alto, elas perdem a funcionalidade, ela deixa, inclusive, de ser enzima. Algumas, se você tirar esse excesso de hidrogênio aí, né, ela pode voltar à forma normal, outras não voltam. Né? Então, vamos lá. As condições de temperatura e pressão, elas têm que ser suaves, elas não podem ser intensas. Já no caso dos catalisadores inorgânicos, ela pode ser drástica, né? Então não tem problema, porque o metal ele não sofre a influência da temperatura, do pH, né? Como o catalisador é um imetálico, ele não sofre a influência disso. O custo de obtenção ele é alto, porque, como eu disse no slide anterior, eu não consigo ainda produzir enzima em laboratório, por quê? Porque são moléculas extremamente complexas. Então eu tenho que usar o maquinário de um micro-organismo, geralmente fungo. O fungo produz a enzima e essa enzima ela tem que ser, né, purificada depois. Então eu tenho que isolar esse micro-organismo e depois purificar o extrato enzimático. Esse tipo de processos são processos extremamente caros. E além disso, então é importante dizer que geralmente são segredo industrial, né? Eles não são patentes, porque a patente ela se quebra com o tempo. Geralmente esse conhecimento ele só é passado quando o detentor desse conhecimento ele passa para outra pessoa. Né? Tamanha é a dificuldade, né, desses processos. Então são processos de natureza, né, complexa. Além disso, né, esse processo da reação normal, a reação não enzimática, ele é contínuo. Por que ele é contínuo? Ele acontece por choques, né, aleatórios. Então ela acontece de forma, né, aleatória e indiscriminada. Né? O choque acontece ao acaso. Não faz distinção entre um reagente ou outro. Então a gente diz que ele é contínuo, ele bate num, depois bate no outro, bate no outro, bate no outro, e vai produzindo modificações de uma forma contínua. Já no caso da enzima, não, ela acontece em batelada. Aliás, para a enzima ser extremamente eficiente, ela tem que ser rápida. E essa rapidez, ela chega a ser muito alta. Na verdade, você já deve imaginar que isso não acontece através de uma única enzima. Ela, na verdade, para ser eficiente e ser rápida, ela forma, na verdade, complexos enzimáticos. Então, como as enzimas têm estrutura quaternária, elas se juntam e formam um complexo quaternário, né, que é um complexo enzimático. Né? Então, complexo proteico, que aqui a gente pode chamar de complexo enzimático. E aí isso aí funciona mais ou menos como se fosse aquelas provas de bastão, onde um corredor passa o bastão para outro. Então o reagente de uma reação passa a ser o produto da outra e assim por diante. Isso faz com que essas reações sejam extremamente eficientes e rápidas. Então ela faz isso em batelada, ela faz, né, uma enzima passa o reagente para outra. Tá certo? O consumo de energia é baixo, porque no caso da reação enzimática eu não preciso usar calor, esse tipo de coisa que é caro. Já no caso do catalisador é alto, justamente porque eu preciso, geralmente nas reações em laboratório, a gente usa o calor ou agitação, né? Para aumentar a mobilidade das moléculas.
A separação, né, catalisador-produto, ela é difícil e cara, porque você tem que refinar, fazer um refino. No outro não, é simples, né, fácil de fazer. A temperatura de ambiente, é, a presença de cofatores. Cofatores, na verdade, são ativadores enzimáticos. Né? As enzimas, a gente vai ver mais para frente aí, que a maioria das enzimas elas são usadas para reações metabólicas, para fornecer energia. Né? Então, a gente tem uma infinidade de enzimas que produzem energia. Imagina se a minha enzima ela não tivesse um controle. Ela ia produzir energia, tanta energia dentro de uma célula, que essa célula ia acabar morrendo por estresse energético. Né? Então, as enzimas, geralmente, elas não são feitas na forma ativa, elas são ativadas. Né? É como se fosse uma chave que liga essa enzima para ela se torna, né, produtiva. Essa chave, ou esse ativador, a gente chama de cofator, certo? Então, na enzima, ela precisa dessa chave. Ela já, no caso da reação com catalisador inorgânico, eu não preciso. Né? Estabilidade no preparo, ele é baixo. Eu não preciso preparar, basta colocar o substrato e enzima, a reação acontece. Já no caso da reação química, ela tem que ser controlada, tem que aumentar a temperatura, eu tenho que agitar, então ela é alta. Né? Então o preparo é alto. A energia de ativação na enzima, a gente já falou bastante, pode só, não precisa entrar em detalhe, ela é baixa. Na reação com o catalisador inorgânico, ela é alta. E a velocidade de reação é alta e no outro é baixa. Na verdade, quando você usa um catalisador inorgânico, a velocidade é alta, só que comparado com a enzima, ela é baixa. Né? Porque a enzima tem uma velocidade extremamente, ela produz uma reação numa velocidade extremamente alta. Essa reação quase que se torna instantânea. Né? Bem, as enzimas, na verdade, são heteroproteínas. O que são heteroproteínas? A gente viu lá atrás, heteroproteínas são proteínas que têm uma parte proteica e uma parte não proteica. Essa parte não proteica ela pode ser inorgânica, né? E ela pode ser orgânica. Então, na verdade, o que eu chamo de a enzima, com essas duas partes, a parte proteica e a não proteica, a gente chama de holoenzima, que na verdade é a enzima completa. Holo, como a gente viu lá atrás, significa todo. Então, quando a gente pega a enzima como um todo, a gente chama ela de holoenzimas. Quando a gente separa essas enzimas, a gente separa em duas partes. A parte não proteica e a parte proteica. O componente proteico a gente chama de apoenzima, que na verdade são, né, a cadeia polipeptídica. E a parte não proteica a gente chama de cofator, que, como eu disse lá atrás, o cofator é o ativador. Então a enzima ela é inativa, geralmente ela fica inativa e ela é ativada quando necessário. Esse ativador, ele também é chamado de componente ajudante, por quê? Porque ele ativa a enzima. Ele pode ser de origem metálica, e aí a gente chama isso de metaloenzima, ou ele pode ser de origem orgânica, mas não proteica. A gente chama isso de coenzima. Então, ele pode ser uma coenzima, que é o cofator de origem orgânica, e aí de origem orgânica geralmente eles são as vitaminas. Então as vitaminas elas são os ativadores, né? São as coenzimas, são os ativadores orgânicos, e os metaloenzimas, que são os ativadores metálicos. São íons metálicos, também conhecidos como sais minerais. Vamos fazer um parênteses aqui e vamos comentar. Primeiro, eu preciso de um grande número de enzimas dentro de uma célula? Bom, vamos pensar. Primeiro, se você observar que toda enzima, ela depende, toda reação dentro de uma célula ela depende de uma enzima,
Isso sugere que eu tenho que ter um número elevado de enzimas, correto? Bom, além disso, todas as enzimas são produzidas dentro da própria célula, do maquinário celular, né? E como toda célula ela pode produzir enzima e ela necessita de enzima para processar as reações, também isso te dá uma ideia de que eu preciso de uma grande quantidade de enzimas. Como as enzimas elas têm que ser ativadas, né? Ou pelo metaloenzima ou a coenzima, né? Por um íon metálico ou a coenzima, isso também sugere que eu necessito de uma grande quantidade de coenzima ou de metaloenzima ou de íons metálicos para ativar essas enzimas. Correto? Não, não está correto. Por que não está correto? Observa, quando você vai no nutricionista e pergunta para ele qual que é a necessidade de vitamina que você precisa, ele vai falar 1 micrograma, ou seja, uma milésima parte da grama, uma quantidade muito pequena, não é verdade? A mesma coisa acontece com sais minerais. Procura na literatura para você ver quanto que você precisa, por exemplo, de magnésio ou de potássio. Você vai ver que você precisa de quantidades que são porções, né, da grama. Na verdade, microgramas, né, uma milésima parte da grama. São quantidades muito pequenas. Isso aparentemente parece uma coisa meio absurda. Não é. Por que que não é absurdo? Porque as enzimas, elas não são recicláveis, elas não voltam à forma original. Não é verdade? Elas voltam à forma original. Além disso, ela produz uma reação quase que instantaneamente. Então, eu preciso de muita enzima? Não, elas são muito eficientes e elas estão prontas para uma nova reação muito rápida, ficam próximas para uma nova reação muito rapidamente. Então, eu não preciso de muita enzima. Se eu não preciso de muita enzima, eu também não preciso nem de muitas vitaminas, que são coenzimas, nem de muitas zinco, de muito cobre, ferro, magnésio, que são íons metálicos cofatores, ou metaloenzimas, né? E, na verdade, isso é confirmado porque as necessidades de ar são muito baixas. Ok? Então, vamos lá, exemplos de cofatores. Então, eu tenho aí o NAD+, o ATP, a nicotinamida, a coenzima A. Os cofatores, que são ativadores de origem orgânica, e aí está a prova aí que são de origem orgânica, eles, na verdade, eles intermediam reações de oxo-redução. Oxo-redução significa transferência de elétrons, né? Então, eu tenho um doador de elétron que doa esse elétron para um receptor. E aí eu estou transferindo elétrons de um lado para o outro. Ora, quem ganha elétron, ele reduz, porque ele ganha carga negativa. Quem doa elétron, ele oxida, porque ele perde carga negativa e fica mais elétron positivo. Então eu tenho, por isso que eu chamo de reação de oxo-redução. Então, os cofatores, né, eles geralmente são carreadores de elétrons ou até de prótons. É o caso de próton, é o caso do NADP+. Esse mais aí significa que ele está transportando hidrogênio. Não um hidrogênio comum, um hidrogênio protônico, é um próton. O ATP, ele vai participar lá na cadeia respiratória, transferindo elétron, né, na cadeia respiratória, transferindo elétron de um átomo para o outro. Na verdade, elétron é energia, então produzindo energia. Todos esses exemplos aí, na verdade, são exemplos, né, de cofatores da respiração celular. Eu já pus aí essa respiração celular, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos ver alguns exemplos de cofatores. Então, o primeiro exemplo aí é a cobalamida. Ela é um cofator, né? Ela é o ativador de uma enzima que transfere um grupo metilo, né? Ele passa
um CH3 de uma molécula para outra, ou seja, ela faz a clivagem da ligação metila. E aí, olhando aqui do lado, né, então vou te pegar o ponteiro, você observa que essa molécula é orgânica, né? Outro exemplo é a bioterina, né? A bioterina também é um ativador de uma enzima, né, que transfere uma hidroxila. A hidroxila, ela tem excesso de elétron e ela vai doar esses elétrons, né, ou compartilhar esses elétrons. Então, na verdade, também ele é um cofator de uma enzima que produz uma reação de redox, oxidação, né? A biotina, que é um ativador de uma enzima que transfere um grupo carboxílico, e observando do lado, a gente também percebe que ela é uma molécula orgânica. A coenzima A, que é uma coenzima que ativa uma enzima lá do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, transferindo uma cadeia, né, hidrocarbonada de uma molécula para outra. A ciroM, que também é um cofator de uma enzima que contém ferro, e esse ferro ele passa de ferro mais 3 para mais 2 e vice-versa. Então também, quando faz isso, ele faz por transferência de elétron. Então ele está transferindo ou recebendo elétron. Então também é uma reação de redox. O FAD, que também ativa uma enzima que produz uma reação de oxidação. E agora as metaloenzimas, que são ativadores metálicos, íons metálicos. Então, os mais comuns é o cobre, o zinco, o magnésio. Cobre mais 2, zinco mais 2, magnésio mais 2, ferro mais 2 e mais 3. E o potássio. O zinco, ele é um ativador da anidrase carbônica, o magnésio do piruvato quinase, glicose 6-fosfato hexoquinase, o ferro do citocromo oxidase catalase peroxidase, o potássio do piruvato quinase e o cobre, né, do citocromo oxidase. Todos esses aí são ativadores de enzimas na respiração celular. O centro metálico é que ajuda a dar forma quaternária para a enzima. Então, a enzima ela precisa se juntar a um íon metálico, né? E quando ela faz isso, ela modifica a estrutura do centro ativo, e essa modificação ela permite um encaixe perfeito. Então, é importante você entender isso. Um terço das enzimas elas contêm, né, metais, então elas precisam de catalisadores metálicos, né, ou metaloenzimas. O papel desses metais ele é bastante complexo, nem todos ainda estão bem definidos, mas a gente sabe que ela modifica, né, que transferência eletrônica, geralmente é transferência eletrônica, e isso produz, né, alterações ou interações que passam para o resto da enzima. Então ele não fica ali só no sítio ativo, ele é transmitido para o resto da enzima. E se isso acontece, a gente tem que considerar a interação com o substrato e também com o resto da enzima, né? Os aminoácidos que se ligam a esses metais, né, ou seja, os principais aminoácidos que se fixam os metais no centro ativo são a cisteína, o ácido glutâmico, o ácido aspartico e a astidina.
Bom, como isso aqui eu já tinha dito, então quando o substrato é coordenado ao metal no centro ativo, as variações eletrônicas e estruturais elas são transmitidas para o resto da enzima. Aqui eu tenho um exemplo de metaloenzima. Então, nesse caso aqui é o íon metálico, né? Olha lá, o íon metálico. E aí você vê que as interações ela acontecem ao longo da proteína. Então, as alterações que acontecem aqui, eletrostáticas que acontecem aqui, elas são transferidas para o resto, né, da enzima. Não só no complexo ativo, mas como o resto da enzima. Bem, aqui a gente termina a nossa primeira parte e continuaremos no próximo evento. Até lá, um abraço grande.